esposa deu nosso filho para sua irmã infértil, que a criou e mentiu sobre nosso bebê ainda nascer. Mas ela finalmente me contou a verdade durante nossa lua de mel porque se arrependia. Ashley e eu, 28 metros, estávamos na mesma turma do ensino médio, praticamente a configuração média do ensino médio. Não éramos melhores amigos nem nada, apenas colegas de classe que se conheciam. Então fomos designados para trabalhar juntos em um grande projeto. Era um daqueles projetos que exigia muito tempo, então acabávamos passando as tardes na casa um do outro. No início era estritamente sobre o projeto. Nos encontrávamos depois da escola, pegávamos nossos livros e anotações e trabalhávamos. Fazíamos pausas, comíamos lanches, as coisas de sempre. Lentamente, porém, começamos a conversar sobre mais do que apenas a tarefa. Descobrimos que tínhamos muito em comum, como a mesma música, esse tipo de coisa. Foi bom, confortável e fácil. Como passávamos muito tempo juntos, era natural que conhecêssemos as famílias um do outro. Lembro-me da primeira vez que fui à casa da Ashley. Os pais dela estavam separados, o que eu não sabia antes. Depois ela morou com os dois, dividindo seu tempo igualmente entre os dois lugares. Isso me pareceu um pouco incomum, mas não pensei muito sobre isso na época. Minha família é bastante normal. Tenho minha mãe, meu pai e um irmão mais novo. Meu pai era militar, então ele estava sempre fora, mas quando ele estava em casa as coisas eram bem normais. Jantamos juntos, conversamos sobre nossos dias, as coisas habituais de família. Quando Ashley apareceu, minha mãe fez um grande estardalhaço, sempre feliz por ter uma visita. Meu pai quando estava por perto, era educado e acolhedor. Meu irmão simplesmente nos ignorou, que é o que os irmãos mais novos fazem. A situação familiar de Ashley era diferente. Sua irmã mais velha, Tiffany, 32 anos, na época do início desta história, ela tinha cerca de 16 anos, só morava com a mãe deles. Ruby Ashley me contou que o pai dela abusava de Tiffany quando ela era mais jovem, e é por isso que Tiffany não morava com ele. Ashley disse que seu relacionamento com o pai não era perfeito. Eles discutiam às vezes, mas ela disse que ele nunca a machucou. Musicalmente. Parecia complicado e eu apenas ouvia quando ela falava sobre isso. Eu me senti mal por ela. Parecia difícil navegar. A primeira vez que conheci a mãe de Ruby Ashley, ela foi muito interrogativa. Ela queria saber tudo sobre minha formação, minhas notas e a dinâmica que compartilhei com Ashley. Lembro que o rosto de Ashley ficou completamente vermelho. Respondi a todas as suas perguntas da maneira mais educada que pude. As perguntas de Ruby pareciam mais voltadas para o desempenho de Ashley no projeto e ela ficava-me perguntando o que eu achava de Ashley. Ela queria saber se Ashley falava muito ou se ela se distraía, se Ashley estava fazendo a parte dela. Achei isso estranho. Quando começamos a trabalhar no projeto, Ruby pairava ao nosso redor. Parecia intrusivo, para ser honesto. Ela comentava, dava sua opinião sobre tudo, e isso deixava a mim e a Ashley muito desconfortáveis. Este deveria ser o nosso projeto e ser feito sem a ajuda dos pais. Lentamente comecei a defender Ashley contra Ruby. Fiz questão de dizer a ela que Ashley estava fazendo um trabalho incrível e que ela é uma das pessoas mais inteligentes que já conheci. A primeira vez que nos conhecemos, o pai de Ashley estava na casa dele. Ele parecia bem. Ele perguntou sobre o projeto, mas não da mesma forma intensa que Ruby fez. Ele parecia mais genuinamente interessado no que estávamos fazendo. Ele nos fez alguns lanches, o que foi legal. Ele realmente não falou muito sobre a situação familiar e eu não perguntei. Parecia algo que eu não deveria me intrometer. Então, como eu estava dizendo, as coisas estavam bem normais no começo. Apenas duas crianças trabalhando em um projeto. Mas bem cedo Ashley começou a me contar sobre sua irmã, Tiffany, e foi aí que as coisas começaram a ficar complicadas. Ashley me disse que Tiffany sempre se ressentiu dela. Aparentemente, Tiffany sentia que Ashley tinha um relacionamento melhor com o pai, embora a própria Ashley dissesse que seu relacionamento com ele era rocky. Parecia uma coisa clássica de rivalidade entre irmãos, mas muito pior. Ashley disse que Tiffany era muito parecida com o pai deles em termos de personalidade e pelo que Ashley me contou sobre ele, isso não era uma coisa boa. Tiffany aparentemente tinha uma tendência muito má. Ashley descreveu um padrão de comportamento de Tiffany que era simplesmente cruel. Não foi apenas uma típica provocação entre irmãos, foi deliberado e planejado para machucar Ashley. Por exemplo, Tiffany zombava constantemente das roupas e do cabelo de Ashley, apenas críticas constantes, dia após dia. Esse tipo de coisa pode realmente desgastar uma pessoa, especialmente quando vem de sua própria irmã. Eu não conseguia entender isso.
Meu irmão e eu brigávamos, mas era normal. Nunca fizemos nada para machucar um ao outro. Mas ficou pior do que apenas palavras. Tiffany pregava peças em Ashley que eram realmente muito complicadas. Ashley tinha muito medo do escuro e Tiffany sabia disso. Então Tiffany trancava Ashley no banheiro e apagava as luzes só para assustá-la. Isso não é uma pegadinha. Isso é apenas ser mau. Lembro-me de Ashley me contando isso e ela ainda estava abalada mesmo anos depois. Fiquei com raiva ao ouvir sobre isso. Quem faz isso com a irmã? Depois houve as coisas que Tiffany fez com as coisas de Ashley. No aniversário, Ashley ganhou algumas roupas novas que ela adorou. Tiffany, aparentemente com ciúmes, pegou uma tesoura e cortou-a em pedaços. Apenas estragou-a, não qualquer roupa, mas as favoritas de Ashley. Isso não é apenas ciúme, é puro despeito. Eu não consegui, de jeito nenhum, entender o nível de crueldade. O pior, porém, o que realmente me marcou, foi sobre o cabelo de Ashley. Ashley tinha um lindo cabelo loiro comprido. Ela realmente adorou. Um dia, Tiffany misturou tintura de cabelo como tinta permanente no shampoo de Ashley. Ashley não percebeu até que fosse tarde demais. Seu cabelo estava estragado e ela teve que cortá-lo bem curto. Lembro-me de Ashley me contando essa história com lágrimas nos olhos. Tudo isso, todos esses incidentes, pintaram uma imagem clara de Tiffany, e já naquela época estava claro que isso seria um grande problema na vida de Ashley, por extensão, na minha. Pude ver o quanto isso machucou a Ashley e me fez querer protegê-la, já que Ashley e eu passávamos cada vez mais tempo juntos trabalhando no projeto e apenas saindo juntos. As coisas começaram a mudar. Começamos a perceber que gostávamos um do outro como gostamos um do outro. Não foi uma coisa grande e repentina, foi mais uma realização gradual. Nós apenas nos clicamos e parecia natural estarmos juntos. Mas assim que reconhecemos nossos sentimentos, Ashley ficou muito assustada. Ela estava com medo de que Tiffany e Ruby descobrissem sobre nós. Ela sabia que eles não aprovariam e tinha medo do que fariam. Então começamos a esconder nosso relacionamento. Foi exaustivo e, honestamente, muito estressante. Ashley não me mandava mensagens quando estava na casa da mãe porque tinha medo que Ruby visse as mensagens. Ela apagava todas as nossas mensagens todas as noites, caso não pudéssemos dar as mãos em público ou fazer qualquer coisa normal de casal, porque ela estava muito preocupada com alguém nos vendo e contando para sua mãe ou irmã. Parecia que vivíamos sob vigilância constante. O medo de Tiffany descobrir em particular sempre esteve presente, pairando sobre nós. Isso durou um tempo e comecei a ficar muito frustrado. Eu entendi o medo de Ashley, mas parecia que estávamos deixando Tiffany e Ruby controlarem nossas vidas. Então finalmente dei um ultimato a Ashley. Era a época do baile de formatura e eu disse a ela que ela tinha que escolher. Ou íamos ao baile juntos, abertamente, como casal, ou terminamos. Eu não poderia mais continuar me esgueirando. Ashley desabou completamente quando eu disse isso. Ela começou a chorar e me contou o quanto estava assustada. Ela disse que Tiffany e Ruby tinham um jeito de arruinar tudo de bom em sua vida e ela tinha medo de que elas destruíssem nosso relacionamento também. Ela estava genuinamente com medo de que eles tirassem isso dela. Apesar do medo, Ashley concordou em ir ao baile comigo, mas toda a situação ainda pairava sobre nossas cabeças e, claro, Tiffany descobriu. Eu nem me lembro exatamente como, mas ela fez isso e teve um colapso total. Ashley me contou que Tiffany gritou com ela, dizendo para ela terminar comigo. Ela disse todo tipo de coisas horríveis, como Ashley não era boa o suficiente para mim e que eu acabaria terminando com ela de qualquer maneira. Apenas insultos puros e mesquinhos projetados para fazer Ashley se sentir insegura e inútil. Mesmo que Ashley e eu tenhamos ficado juntos. As palavras de Tiffany realmente a afetaram por muito tempo depois disso. Ashley estava constantemente preocupada com a possibilidade de eu deixá-la. Ela adivinharia tudo e ficou claro que o ataque de Tiffany realmente abalou sua confiança. Foi uma batalha constante para tranquilizá-la e foi frustrante ver quanto dano Tiffany causou apenas com suas palavras. Não era só que Tiffany não gostava de Ashley estar em um relacionamento. Ela especificamente não gostava de mim. Tiffany e eu nunca nos demos bem nem por um minuto. Ela ficou ressentida comigo por namorar Ashley e deixou bem claro que sempre que eu estava na casa de Ashley, Tiffany seria abertamente hostil. Ela me chamava de perdedor e estúpido, apenas insultos aleatórios lançados em minha direção. Era infantil, mas também era constante e se Ashley e eu estivéssemos tentando passar algum tempo juntos, Tiffany faria questão de interromper. Ela não nos dava espaço, sempre rondando fazendo comentários, geralmente sendo desagradável. Era óbvio que ela estava tentando me deixar desconfortável e criar uma barreira entre Ashley e eu.
Por causa disso e do constante escrutínio de Ruby, Ashley e eu começamos a passar quase todo o tempo na minha casa. Minha família era acolhedora e normal e podíamos realmente relaxar e ser nós mesmos. Minha mãe adorava a Ashley. Ela sempre brincava sobre querer uma filha e tratava a Ashley como se ela fosse uma. Ashley começou a jantar conosco regularmente e se tornou uma presença constante em nossa casa. Meu irmão, que geralmente ignorava todo mundo, até começou a tratar Ashley como se fosse sua própria irmã. Ele a provocava, mas de uma forma amigável, como os irmãos fazem. Meu pai, sempre que voltava de seus deveres militares, fazia de tudo para ser gentil com Ashley. Tinha uma padaria que Ashley adorava e eles tinham tortas de morango incríveis. Meu pai comprava para ela sempre que podia, só porque sabia que ela gostava deles. Às vezes Ashley até dormia aqui, especialmente se fosse tarde da noite e estivéssemos trabalhando em assuntos escolares ou apenas saindo. Meus pais estavam completamente bem com isso. Isso, é claro, não agradou Ruby. As frequentes festas do pijama de Ashley em minha casa provocaram uma grande explosão. Ruby ficou furiosa porque Ashley estava passando tanto tempo longe de casa e me culpou. Ela começou a repreender Ashley, lançando insultos contra ela, dizendo que ela estava negligenciando sua família e que eu era uma má influência. Ruby então ordenou que Ashley terminasse comigo, simplesmente exigiu isso. Esta foi a primeira vez que Ashley realmente enfrentou sua mãe, pelo menos até esse ponto. Ela recusou, e isso levou a uma briga enorme. Ruby, furiosa, procurou o telefone de Ashley e encontrou nossas mensagens. Foi uma invasão completa de privacidade. Ela então quebrou o telefone de Ashley, apenas o quebrou de raiva. E não parou por aí. Ruby entrou no quarto de Ashley e o destruiu, jogando coisas ao redor, fazendo uma bagunça enorme. Ela até ameaçou tirar a porta do quarto de Ashley das dobradiças apenas para remover qualquer sensação de privacidade e segurança. Tiffany, é claro, tornou as coisas ainda piores. Durante a briga ela começou a acusar Ashley de fazer coisas comigo, insinuando que éramos sexualmente ativos e até sugerindo que ela poderia engravidar. Foi uma acusação nojenta e completamente infundada destinada a envergonhar Ashley e alimentar ainda mais a raiva de Ruby. Toda a situação piorou tanto que o pai de Ashley teve que vir buscá-la. Na verdade, ele estava passando um tempo com outra mulher na época, o que era uma questão totalmente diferente, mas ele foi à casa de Ruby para buscar Ashley. Ele a ajudou a arrumar algumas roupas e livros porque ela iria morar com ele, pelo menos por enquanto. Enquanto tudo isso acontecia, Ruby gritava todo tipo de coisas inadequadas e ofensivas para Ashley. Eu não estava lá para essa parte, mas Ashley me contou sobre isso mais tarde e foi horrível ouvir isso. Ficou claro que Ruby estava perdendo completamente o controle e Ashley era alvo de toda a sua raiva depois daquela grande briga e saindo da casa de sua mãe. Ashley começou a morar com seu pai. As coisas melhoraram um pouco para ela lá, pelo menos em comparação com a vida com Ruby e Tiffany. O pai dela estava bem. Ele permitiu que Ashley e eu continuássemos nosso relacionamento, o que foi um alívio, mas estabeleceu um toque de recolher para Ashley, 19 horas. Foi um pouco rígido, mas foi melhor do que nada e certamente foi melhor do que Ruby tentando nos separar. Ele não teve nenhum problema com Ashley passando um tempo na minha casa, o que contrastava enormemente com as constantes acusações e suspeitas de Ruby. Na verdade, minha mãe às vezes mandava tortas com Ashley para dar ao pai dela. Então chegou a hora de decidir sobre a faculdade. Previsivelmente, Ruby tentou interferir novamente. Ela queria que Ashley fosse para uma faculdade perto de casa para que ela ainda pudesse vê-la regularmente. Foi claramente mais uma tentativa de controlar Ashley, embora Ashley estivesse se tornando adulta. Conversei muito com Ashley sobre isso. Eu disse a ela que ela não deveria deixar Ruby ditar seu futuro e que precisávamos ficar o mais longe possível dela. Eu realmente senti que a influência de Ruby era tóxica e que Ashley precisava de espaço para ser ela mesma. Ashley concordou e nós dois nos inscrevemos na mesma universidade, que era bem distante. Nós dois entramos e, melhor ainda, Ashley se qualificou para uma bolsa de estudos, o que foi incrível. A vida universitária foi uma grande melhoria. Tínhamos muito mais liberdade. Poderíamos sair com os amigos, festejar um pouco, ser apenas estudantes universitários normais, sem nos preocupar constantemente com as regras e julgamentos de Ruby. Nós dois estávamos trabalhando muito, focando nos estudos, mas também estávamos nos divertindo e experimentando coisas novas. Meus pais vinham nos visitar sempre que podiam e sempre me apoiaram. O pai de Ashley mantinha contato com ela regularmente, o que era bom e, o mais importante, Ashley começou a fazer novos amigos e realmente sair de sua concha.
Ela parece muito mais feliz e relaxada. Mas Ruby não podia simplesmente ir embora, deixar as coisas como estavam. Ela veio visitar Ashley durante nosso primeiro ano e foi estressante para Ashley desde o momento em que Ruby anunciou sua visita. Ashley estava nervosa o tempo todo, antecipando o que Ruby diria ou faria, e é claro que Ruby não decepcionou. Ela começou zombando da escolha de faculdade de Ashley, dizendo que não era boa o suficiente. Então ela criticou a roupa de Ashley, apenas mexendo com sua aparência. Ela fez este comentário sobre como Ashley havia mudado e não era a filha respeitosa que ela criou. Então Ruby começou a se gabar da Tiffany. Ela disse que Tiffany havia se casado recentemente com um cara que era perfeito para ela. Isso era novidade para Ashley. Ela nem sabia que Tiffany estava noiva. Ruby continuou falando sobre como esse cara era ótimo e como ele poderia fornecer a Tiffany tudo o que ela poderia desejar. Ela até fez questão de compará-lo comigo, dizendo que ele era muito melhor e mais bem-sucedido. Neste ponto, Ashley e Tiffany não se falavam há um bom tempo. Toda a visita foi um desastre. Depois que Ruby foi embora, Ashley ficou triste por dias. Era como se todo o progresso que ela fez na faculdade, toda a felicidade que encontrou, tivesse sido ofuscado pela negatividade de Ruby. Era um lembrete claro de que, embora estivéssemos na faculdade, a influência de Ruby ainda era um fator importante na vida de Ashley e ainda a estava prejudicando. As coisas mudaram muito em nosso terceiro ano de faculdade. Ashley engravidou. Ela estava se sentindo mal pela manhã há cerca de uma semana e então percebeu que sua menstruação estava atrasada. Fizemos um teste de gravidez e deu positivo. No começo estávamos ambos em êxtase. Foi uma surpresa, com certeza, mas ficamos felizes. Estávamos apaixonados e a ideia de começar uma família juntos, mesmo que fosse antes do planejado, parecia certa. Eu estava pronto para ser pai e apoiar Ashley e o bebê. Começamos a fazer ultrassonografia juntos e o médico disse que tudo parecia saudável e normal. Parecia que um novo capítulo estava começando. Um bom capítulo. Contei aos meus pais sobre a gravidez. Eles ficaram surpresos no início, mas depois ficaram muito felizes. Meu pai, apesar de sua formação militar, sempre foi um coração mole. Ele me disse que eu não tinha nada com que me preocupar, que eles nos apoiariam. Minha mãe já estava planejando como poderia ajudar Ashley e o bebê, oferecendo-se para fazer tudo o que pudesse. Era exatamente o tipo de apoio que precisávamos. Ashley, é claro, teve que contar aos pais. Essa era a parte que eu temia. Sinceramente, eu estava com medo pela segurança de Ashley, sabendo como Ruby e Tiffany poderiam ser, mas também sabia que era uma conversa necessária. Ela não poderia esconder a gravidez para sempre. Eu a incentivei a conversar com eles, embora estivesse preocupado com qual seria a reação deles. Ashley decidiu que queria ir primeiro à casa do pai e depois ligar para Ruby de lá para marcar um encontro. Ela insistiu em ir sozinha. Isso me deixou extremamente nervoso, mas entendi que ela queria lidar com isso do jeito dela. Ela me mandava mensagens regularmente até chegar à casa do pai só para me avisar que estava bem. Essa foi a última vez que ouvi falar dela por um tempo. Por 2 semanas, Ashley não atendeu minhas ligações ou mensagens de texto. Foi um completo silêncio de rádio. Eu estava ficando louco de preocupação. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo e foi assustador. Então finalmente ela ligou, mas não era a ligação que eu esperava. Ashley me disse que estava abandonando a faculdade. Ela disse que sua mãe estava realmente bem com a gravidez, o que foi um choque, mas que Ruby insistiu que Ashley precisava dar um tempo na escola para ser uma boa mãe. Ela disse que o bebê pode ser afetado por ela se movimentar constantemente pelo campus, ir às aulas e todo o stress da vida universitária. Parecia ridículo para mim. Ashley me disse que ela poderia voltar para a faculdade no próximo ano, que não era grande coisa. Ela disse que seus pais concordaram em ajudá-la com as mensalidades da faculdade para que ela não tivesse que se preocupar com dinheiro. Ela também disse que estava preocupada com as pessoas falando pelas suas costas, julgando-a por estar grávida e ainda estar na escola. Imediatamente eu sabia que algo estava errado. Lembrei a Ashley sobre sua bolsa de estudos. Porque ela desistiria quando tinha uma bolsa de estudos para pagar seus estudos? Não fazia sentido. Fiquei imediatamente desconfiado e implorei a Ashley que voltasse para a universidade para que pudéssemos conversar sobre as coisas adequadamente. Ofereci-me para voltar imediatamente para encontrá-la, onde quer que ela estivesse, apenas para discutir nossas opções. Lembrei-lhe que meus pais estavam prontos e dispostos a nos ajudar para que ela não tivesse que abandonar a faculdade. Eu disse a ela que poderíamos ir juntos aos professores, explicar a situação e traçar um plano. Eu estava tentando oferecer soluções concretas para mostrar a ela que desistir não era a única opção.
Tive uma forte sensação de que Ashley estava sofrendo uma lavagem cerebral, que Ruby e Tiffany estavam por trás disso. Mas Ashley recusou todas as minhas ofertas. Ela continuou-me garantindo que estava segura, que estava tudo bem e que ela voltaria para a faculdade muito em breve. Era tudo tão vago e pouco convincente. Ela apenas repetia que precisava fazer isso pelo bebê. Eu até mencionei o comportamento anterior de Ruby. Eu disse a Ashley que não achava uma boa ideia Ruby cuidar do bebê, considerando como ela tratou Ashley durante o ensino médio. Lembrei-lhe quanto tempo Ashley passou em minha casa apenas para escapar das constantes críticas e controle de Ruby. Isso levou a uma briga. Ashley argumentou que eu estava sendo muito duro com a mãe dela, que Ruby havia mudado. Era uma manipulação clássica. Ashley defendendo seu agressor. Ela me disse que eles tomariam a decisão de quem cuidaria do bebê depois que a criança nascesse, apenas adiando. Depois daquela ligação, meses se passaram. Ashley e eu conversávamos ao telefone sempre que podíamos, mas era claramente limitado. Tive a sensação de que Ruby e Tiffany estavam controlando a comunicação dela. Ashley me contava com entusiasmo como Tiffany a acompanhava as consultas de ultrassom e como Ruby fazia massagens nos pés. Sempre que eu tinha uma folga da faculdade, eu dirigia para ver Ashley. Ruby odiava essas visitas. Ela constantemente me culpava pela gravidez de Ashley, como se fosse tudo culpa minha. Aceitei todos os abusos verbais de Ruby porque, honestamente, senti que merecia. Eu me senti culpado por ter engravidado Ashley, embora nós dois inicialmente desejássemos o bebê. As palavras de Ruby estavam-me afetando e foi ainda pior quando tentei interagir com Ashley e o bebê. Toda vez que eu queria tocar a barriga de Ashley ou falar com o bebê, Ruby ou Tiffany interrompiam. Diriam que era estranho e que eu não deveria ser tão apegado. Era como se eles estivessem deliberadamente tentando me impedir de me relacionar com meu próprio filho. Eles estavam controlando todos os aspectos da gravidez e eu me senti completamente impotente. Depois veio outra questão importante: o plano de parto. Ashley me contou que sua mãe e sua irmã a convenceram a fazer o parto em casa com uma doula presente, em vez de ir ao hospital. Isso imediatamente disparou alarmes em minha cabeça. Comecei a pesquisar partos domiciliares e, embora entenda que algumas pessoas escolhem essa opção, fiquei preocupado com possíveis complicações. E se algo desse errado? Senti-me muito mais confortável com a ideia de Ashley dar à luz num hospital, com médicos e enfermeiras e todo o equipamento médico necessário disponível. Eu disse a Ashley com firmeza que era contra a ideia do parto domiciliar. Expliquei minhas preocupações, dizendo a ela que estava preocupado com a segurança dela e do bebê. Parecia mais uma maneira de Ruby e Tiffany controlarem a situação, de manter Ashley isolada e longe de qualquer influência externa. Mas Ashley começou a recuar. Ela disse que conheceu a doula e que na verdade estava pensando em fazer o parto domiciliar. Ela disse que a doula parecia simpática e experiente e que seria uma experiência mais natural e confortável. Estava claro que Ruby e Tiffany a haviam afetado, que estavam influenciando sua decisão. Foi frustrante e assustador, pois senti que estava perdendo o controle de uma situação que envolvia diretamente meu filho e a mulher que amava. Eu só queria que eles estivessem seguros e queria fazer tudo o que pudesse para garantir que fosse um parto seguro. Então chegou o dia em que Ashley entrou em trabalho de parto. Foi o pior momento possível. Eu estava fazendo meus exames finais e meu telefone estava no modo silencioso, conforme necessário. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Quando finalmente liguei meu telefone, vi 8 chamadas perdidas de Ashley 8 e havia uma mensagem de texto. Uma mensagem curta e assustadora, recebida imediatamente. Meu coração afundou. Eu sabia que algo estava terrivelmente errado. Tentei ligar de volta para Ashley, mas Tiffany atendeu. Só isso já era um mau sinal. Tiffany me disse que Ashley estava bem, mas que eu precisava ir imediatamente. Ela não me disse mais nada, apenas que eu precisava chegar lá. Eu nem pensei. Eu apenas peguei minhas chaves e pulei no meu carro. Eram 5 horas de carro até a casa do pai de Ashley e eu dirigi em alta velocidade durante todo o caminho. Eu estava em pânico total, sem saber o que encontraria quando chegasse lá. Quando finalmente cheguei, Ruby e seu ex-marido, o pai de Ashley, abriram a porta. Seus rostos eram sombrios. Eles nem precisavam dizer nada. Eu podia ver nos olhos deles. Algo terrível havia acontecido. Corri para dentro e encontrei Ashley em seu quarto. Ela estava enrolada na cama, chorando incontrolavelmente. Corri até ela e a abracei, tentando confortá-la. Mas eu também precisava saber o que estava acontecendo. Fiquei perguntando o que aconteceu. O que está errado? Entre soluços, Ashley me contou que havia perdido o bebê natimorto.
Nosso bebê se foi. Quando Ashley me contou que o bebê havia sumido, senti como se o chão tremesse embaixo de mim. Meu coração simplesmente se partiu. Eu não pude acreditar. Eu apenas segurei a Ashley e chorei por horas. Acho que deitei a cabeça no colo dela e choramos juntos. Fiquei perguntando a Ashley o que havia acontecido. Como isso aconteceu? Ela tentou explicar, contando-me sobre as reações da DLA e o que sua mãe e sua irmã tinham dito e feito, mas eu realmente não conseguia compreender. Foi tudo um borrão de dor e confusão. Senti uma onda avassaladora de náusea e tive que correr para o banheiro para vomitar. Era demais para absorver. Depois de um tempo, liguei para meus pais. Eu precisava deles. Contei-lhes o que tinha acontecido e eles imediatamente disseram que vinham me buscar. Eles também estavam com o coração partido. Quando eles chegaram, minha mãe apenas me abraçou e choramos juntos. Meu pai abraçou Ashley, garantindo-lhe que eles também estavam lá para ajudá-la. Apesar de tudo, apesar da perda, Ashley e eu ainda nos amávamos. Esse era o único pequeno conforto em tudo isso. Eventualmente, voltei para a faculdade. Foi incrivelmente difícil, mas tive que terminar minha graduação. No semestre seguinte, Ashley voltou para a faculdade também. Estávamos tentando voltar a alguma aparência de normalidade, mas foi incrivelmente difícil. Estávamos lidando com isso de maneiras muito diferentes. Achei difícil até pensar em ter intimidade com Ashley novamente. A perda do nosso filho foi muito crua, muito dolorosa. Ashley, por outro lado, parecia ter voltado ao que era antes em poucos dias. Achei que era a maneira dela de lidar com a situação. Ela começou a sair muito, beber, festejar com os amigos. Era como se ela estivesse tentando esquecer o que havia acontecido. Meus pais estavam preocupados comigo e me examinavam regularmente, para se certificar de que eu estava bem. Então, cerca de 3 meses após o incidente de Ashley, a otorrinolaringologista Tiffany anunciou que ela havia dado à luz. Fiquei completamente atordoado. Eu não tinha ideia de que Tiffany estava grávida. Ashley me contou que Tiffany engravidou depois de Ashley, mas que ela tinha esquecido de me contar, esquecida como se fosse algum pequeno detalhe que ela tivesse esquecido. E então ela teve a coragem de dizer: acontece como se o nascimento morto e um anúncio surpreso de gravidez por parte da pessoa que contribuiu para o stress fossem apenas ocorrências cotidianas. Avançar 3 anos. Ashley e eu tínhamos-nos formado na faculdade e estávamos bem. Éramos casados. É difícil escrever isso agora, sabendo tudo o que sei. Depois da formatura, consegui um emprego. Primeiro, trabalhei muito e economizei dinheiro suficiente para alugarmos uma casa juntos. Eventualmente, Ashley também conseguiu um ótimo emprego e nós dois contribuímos igualmente. Estávamos construindo uma vida juntos. Parecia que finalmente estávamos superando tudo o que havia acontecido este ano. Eu propus a Ashley. Achei que estava fazendo a coisa certa. Eu a amava e queria passar minha vida com ela. Ela disse que sim e todos nos parabenizaram. Até Ruby parecia feliz. Nosso relacionamento realmente melhorou ao longo dos anos. Ou pelo menos parecia assim. Parecia um novo começo. Decidimos fazer um casamento tradicional na igreja, mas então, durante os preparativos do casamento, as coisas começaram a ficar estranhas. Nos encontramos com o padre que iria nos casar e ele enfatizou a importância da honestidade e de não ter segredos no casamento. Ele disse que deveríamos esclarecer qualquer coisa antes do casamento, caso contrário seria um pecado. Daquele dia em diante, Ashley ficou visivelmente nervosa. Ela parecia nervosa, constantemente preocupada. Ela até me perguntou se eu tinha algo a confessar, o que achei estranho. Eu ri porque realmente não tinha nada a esconder. Mas quando perguntei se ela tinha algo a confessar, ela ficou ofendida. Ela disse que eu deveria ter mais confiança nela, que não deveria suspeitar. Durante todo o processo de planejamento do casamento, Ashley ficou excepcionalmente quieta e distraída. Ela não demonstrou absolutamente nenhum interesse nos detalhes, na lista de convidados, nas peças centrais, em nada disso. Ela simplesmente não parecia se importar. Ela até disse à minha mãe que poderia escolher o vestido de noiva de Ashley porque ela não tinha preferência. Isso não é nada típico de Ashley. Meus pais foram incríveis. Eles se aproximaram e me ajudaram a planejar tudo. Vendo quão desinteressada Ashley estava, comecei a me perguntar se Ashley estava com medo. Perguntei a ela diretamente sobre isso e ela ficou muito emocionada. Ela me garantiu que não tinha dúvidas sobre se casar comigo, mas sua reação pareceu forçada. Foi mais uma tentativa de manipulação emocional, fazendo-me sentir mal por questioná-la. Eu não conseguia identificar o que estava acontecendo.
O dia do casamento em si foi um borrão. Durante a recepção, Ashley parecia desligada. Ela estava quieta, forçando sorrisos e conversando um pouco com os convidados, mas estava claro que ela não estava realmente presente. Era como se ela estivesse apenas cumprindo o papel. Lembro-me de ver a filha de Tiffany, uma garotinha. Ela tinha os mesmos olhos azuis marcantes de Tiffany e Ashley. Vê-la trouxe de volta toda a dor e tristeza de perder nosso filho. Foi um lembrete do que eu pensei que tinha acontecido e me deixou incrivelmente emocionado. Tiffany me parabenizou, mas rapidamente levou sua filha embora, dizendo que precisava pegar algo para ela comer e se misturar com outros convidados. Parecia que ela estava evitando qualquer conversa real comigo. Mais tarde vi Ashley discutindo com Ruby em voz baixa. Eles estavam de lado, mas eu percebi pela linguagem corporal deles que era uma conversa tensa. Eu não conseguia ouvir o que diziam, mas era mais um sinal de que algo estava muito errado. A lua de mel foi onde tudo finalmente veio à tona. Ashley continuou triste e retraída. Finalmente eu disse a ela que ela precisava me contar o que estava acontecendo, o que ela estava pensando. Ela tentou se esquivar da pergunta, mudar de assunto, mas eu não deixei. Contei-lhe como seu comportamento tinha sido suspeito, como ela vinha agindo desde que nos encontramos com o padre. Eu disse a ela que ela poderia me contar o que quer que fosse, porque se não o fizesse, eu simplesmente pensaria o pior dela. Eu estava pressionando ela, sim, mas senti que também. Ashley riu e disse que eu nem imaginava o que ela tinha feito. Insisti em dizer a ela que poderíamos enfrentar qualquer coisa juntos, que éramos uma equipe. Foi minha última tentativa de tentar salvar a situação. Então Ashley finalmente confessou. Ela respirou fundo e, com lágrimas escorrendo pelo rosto, me contou tudo. Ela disse que não queria começar nosso casamento com o pé esquerdo. Ela disse que estava mentindo e que a mentira estava consumindo por dentro. Ela sabia o que iria dizer, que eu talvez não fosse capaz de perdoá-la. Ela me disse que nunca perdeu nosso bebê. Ela deu nosso bebê para Tiffany. Ela explicou que Tiffany e seu marido estavam tentando ter um filho, mas Tiffany era infértil. Quando Tiffany descobriu que Ashley estava grávida, ela ficou em êxtase e imediatamente começou a pressionar Ashley para dar o bebê a ela. Ruby, que inicialmente se opôs tanto à gravidez, mudou repentinamente de opinião e apoiou o plano de Tiffany. Eles pressionaram Ashley incansavelmente, dizendo que era o melhor curso de ação para todos. Quando Ashley recusou, as coisas pioraram. Sua mãe e irmã gritaram com ela, a chamaram de estúpido e egoísta, dizendo que Tiff poderia dar à criança uma vida melhor. Tiffany argumentou que não importava quem criou a criança, já que o bebê faria parte da família de qualquer maneira. Eles descartaram completamente os direitos de Ashley como mãe. Ashley continuou se recusando. Ela até considerou fugir, mas eles pegaram o telefone dela, isolando-a de mim e de qualquer apoio externo. Até o pai de Ashley se envolveu, ameaçando expulsá-la de casa enquanto estava grávida por algum motivo. Sua mãe continuava dizendo que dar o bebê a Tiffany não era um grande negócio e que os faria amar mais Ashley. Era uma enxurrada constante de manipulação emocional e pressão. Senti uma onda de repulsa repentina e intensa. Eu não conseguia nem olhar para ela. Acabei de sair da sala, deixando-a lá chorando. Eu não poderia estar perto dela. Eu não conseguia respirar. Já se passaram alguns dias e eu nem sei o que fazer. Reddit. Atualmente, estou morando em um hotel diferente em nossa lua de mel porque não quero ver minha esposa. Estou tão quebrado agora e qualquer conselho ou ajuda será apreciado. Atualizo 1. Uau! Estou completamente impressionado com as respostas ao meu primeiro post. Eu não esperava que tantas pessoas o lessem, muito menos comentar e oferecer apoio. Eu tive estranhos estendendo a mão perguntando se isso é realmente verdade, oferecendo suas simpatias. É muito para processar. Ler todos os seus comentários e ver suas reações me fez perceber o quanto eu tenho sido idiota. Eu fui julgado. Eu me culpo. Eu chorei por horas apenas pensando em como eu poderia ter sido tão cego. Minha filha tem 4 anos, e está vivendo uma mentira e eu tenho vivido uma mentira o tempo todo. Depois que saí da sala em nossa lua de mel, morei em um hotel diferente andando tudo o que fez minha vida foi. Mas eu finalmente tive que voltar. Eu empacotei todas as minhas coisas. Eu estava indo para casa. Ashley me implorou para não sair. Ela realmente se ajoelhou, pedindo comigo para ficar. Mas não era adiantado. Todo o amor, toda a adoração que eu tinha para Ashley, acabou de se for. Drenado completamente, não senti nada além de nojo e traição. Eu voei de volta para casa e atualmente estou no meu lugar de pares. Eles foram incríveis.
Eles estão tão chocados e horrorizados quanto eu. Eles não podem acreditar no que Ashley e sua família fizeram. Meus pais estão furiosos. Eles estão prontos para se envolver nos pais de Ashley, e honestamente, eu não os culpo. Eu sei que preciso agir. Vou entrar em contato com um advogado, alguém especializado em direito da família. Preciso esclarecer a cabeça, descobrir quais são minhas opções e qual é o melhor curso de ação para minha filha. Preciso entender quais direitos tenho e como proceder. Isso não é mais apenas sobre mim. É sobre meu filho. Vou atualizar novamente quando tiver mais informações. Mais uma vez obrigado por todo o apoio. Realmente significa muito. Atualização 2. Fazendo há cerca de 2 meses desde minha última atualização. As coisas foram incrivelmente agitadas. Eu estava indo a tribunal quase todos os dias lidando com todas as coisas legais. Tem sido cansativo e emocionalmente desgastante. Primeiras coisas primeiro. Não sou mais casado com Ashley. Meu advogado foi capaz de obter o casamento inal. Os motivos eram diferenças reconciliáveis, que eu acho que é um eufemismo enorme. Expliquei toda a situação ao juiz, como minha esposa havia entregado nosso filho à irmã infértil sem meu conhecimento ou consentimento e como eu acreditava há anos que nosso filho havia morrido. O juiz fez uma dupla tomada quando contei a ela. Ela realmente me pediu para me repetir para ter certeza de que havia me ouvido corretamente, e essa tem sido a reação de praticamente todos. Eu contei a história também. As pessoas ficam chocadas, horrorizadas e continuam-me pedindo para repetir partes dele, porque não podem acreditar que é real. Ao longo de tudo isso, Ashley continuou a fazer o papel da ex-esposa em luto. Foi irritante. Muitas pessoas me apontaram que, se Ashley realmente quisesse, ela poderia ter lutado pelo nosso bebê há muito tempo, mas ela não fez. Ela ficou em silêncio e me deixou sofrer, acreditando que nosso filho estava morto. Ficou claro que ela valorizou seu relacionamento com sua irmã e mãe mais do que valorizou nosso casamento ou meus direitos como pai. A primeira coisa que o juiz ordenou foi um teste de paternidade. O advogado de Tiffany lutou contra ele com veemência, tentando todas as manobras legais para impedir que isso aconteça, mas eles tiveram que dar isso eventualmente. O teste, é claro, confirmou o que eu já sabia. Sou o pai biológico da criança. Quando os resultados foram lidos no tribunal, senti essa onda de raiva. Eu queria colocar minhas mãos na Tiffany. Eu estava tão furioso. Tiffany e Ruby ficaram lá chorando silenciosamente como se fossem as vítimas. Era inacreditável. Ashley também ficou lá. Ela parecia arrasada. O juiz ordenou uma investigação completa sobre as circunstâncias que cercam a renúncia do meu filho. Meu advogado me explicou que as ações de Ashley não foram apenas emocionalmente devastadoras, elas também eram legalmente questionáveis. Há uma possibilidade real de que ela possa enfrentar acusações criminais, de que ela possa acabar na prisão e honestamente espero que sim. Não quero que nenhum outro homem, nenhum outro pai, passe por esse pesadelo. Nenhum dos pais tem o direito de apenas doar seus filhos, de tratar um ser humano como uma mercadoria. Espero que meu caso sirva de exemplo para outras pessoas para mostrar que eles não devem fazer isso. Atualize 3 final. Faz 6 meses desde minha última atualização. Eu não podia postar nada antes, porque os procedimentos legais de custódia ainda estavam em andamento. Eu precisava esperar até que tudo fosse finalizado. Nas semanas seguintes ao teste de paternidade e à investigação inicial, a batalha legal continuou. Foram ouvidos testemunhos. Documentos foram apresentados e a verdade completa do que aconteceu saiu. Foi confirmado que Ashley havia sido coagida e pressionada por sua família, especialmente por Tiffany e Ruby, a desistir de seu bebê. O advogado de Tiffany tentou argumentar que eles realmente acreditavam que Ashley não estava pronta para ser mãe e que dar ao bebê a Tiffany era do melhor interesse da criança. Eles tentaram pintar uma imagem de uma família bem intencionada, apenas tentando fazer o que era melhor. Eles também argumentaram que a criança, Amber, não deveria ser deslocada, que seria melhor ela continuar vivendo com Tiffany, que ela acreditava ser sua mãe. Mas o juiz não foi influenciado por seus argumentos. O juiz enfatizou a importância de respeitar os direitos de ambos os pais, não apenas a mãe ou as pessoas às quais ela escolheu dar a criança. Com base em todas as evidências e priorizando o melhor interesse de Amber, o juiz me concedeu a custódia total. A ação legal também foi iniciada contra Tiffany e Ashley. O tribunal considerou motivos para apresentar queixa relacionada à coerção, manipulação e violações potenciais das leis de bem-estar familiar e infantil. Tiffany e Ashley foram presos. As acusações incluem ações que levam a sofrimento emocional, coerção e possíveis violações dos direitos dos pais.
O tribunal também decidiu que o pai de Ruby e Ashley precisava procurar aconselhamento obrigatório. Eles foram responsabilizados por incentivar as ações de sua filha, por serem cúmplices em todo o esquema. Foi revelado que Tiffany foi quem realmente teve a ideia e a empurrou para a frente. Ela era a força motriz por trás da coisa toda. O marido de Tiffany, ao que parece, não tinha conhecimento da extensão da coerção e manipulação. Ele realmente pensou que Ashley nunca quis sua filha e nunca conversamos um com o outro, então ele realmente não sabia se eu estava bem com isso ou não. Devido ao seu envolvimento limitado, suas consequências legais são menos graves. Uma multa pesada e um serviço comunitário. O juiz alertou todos eles, Tiffany, Ruby, Ashley e até o marido de Tiffany, ficar longe de mim e de Amber. O juiz deixou muito claro que qualquer outra interferência resultaria em consequências legais muito mais sérias. Quando o juiz anunciou a decisão que me concedeu a custódia total de Amber, tive lágrimas de alegria escorrendo pelo meu rosto. Eu não pude acreditar. Afinal, desta vez eu finalmente ganhei. Eu tive minha filha de volta. Desde a decisão do tribunal, Amber fica comigo e com meus pais. Uma assistente social veio deixá-la. Fomos informados de que o assistente social continuaria visitando por alguns meses apenas para garantir que Amber estivesse se ajustando bem e que tudo estava indo bem. Quando Amber chegou pela primeira vez, chorei e a abracei por horas. Ela parecia confusa. Compreensivelmente, ela não me conhecia. Na verdade, não. Meus pais mostraram Amber seu novo quarto, que tínhamos decorado para ela. Ela pulou animadamente para cima e para baixo em sua nova cama e aquele pequeno momento de alegria foi tudo. Nos primeiros dias, eu simplesmente não podia acreditar que ela estava aqui, que estava viva e que finalmente a tive comigo. Toda vez que a vejo, só quero abraçá-la e nunca deixar ir. As primeiras semanas foram difíceis. Amber sentiu falta de sua mãe, Tiffany, e o marido de Daddy Tiffany. Isso foi compreensível. Tiffany era a única mãe que ela já conhecera. Estamos indo a um terapeuta, ambos e eu, para nos ajudar a navegar nessa transição. Eu gentilmente mostrei fotos de Amber de Ashley e eu de quando Ashley estava grávida. Eu disse a ela o mais simplesmente possível que eu era o pai dela e que ela havia sido tirada de mim. Demorou algum tempo para ela digerir as notícias. É muito para uma criança de 4 anos processar. A terapeuta nos garantiu que ela acabará por aquecer, que precisamos apenas dar tempo, amor e paciência. As visitas ao assistente social foram positivas. Eles afirmam que Amber está se ajustando bem, que ela está progredindo. Meus pais têm sido incríveis pilares de apoio durante tudo isso. Eu não poderia ter feito isso sem eles, e também sou grato por todo o apoio que recebi da comunidade do Reddit, de todos que leram meu primeiro post e ofereceram conselhos e incentivo. Eu gostaria de seguir em frente com a minha vida e Amber agora. Esta será a minha última atualização sobre essa situação. Obrigado a todos que fizeram um check-me e ofereceram conselhos. Isso significava o mundo para mim.